manifestação do presidente Lula 3 dias atrás a respeito das bets, ele manifestando que ele é contrário a isso, né, que no Brasil não é permitido cassino e que as bets provavelmente ele não quer mais as apostas eletrônicas direto no Brasil. Vamos acompanhar atentamente isso, porque eu acho que é uma manifestação positiva para o setor e para a população. Por último, não menos importante, falar sobre o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa dos Supermercados, proponente o deputado Pazinho, dia 30 de março, um evento importante para nós, supermercadistas. Entendemos que precisamos do parlamento, precisamos trazer as nossas demandas, precisamos estar alinhado com os deputados para poder desenvolver o nosso setor e cada vez mais estarmos atentos a isso, ou seja, de que forma o setor vai estar dialogando para que tenhamos as nossas pautas atendidas e para que os supermercados sigam protagonistas nesse nosso estado de uma forma muito em conjunto, construindo relações, cada vez mais dialogando e entendendo as dificuldades dos dois lados e propondo novas soluções para o Estado. Estaremos nesse formato atuando, sempre falando sobre ideias, nunca falando sobre pessoas, construindo e nunca destruindo. E essa vai ser a postura da Agas a partir de agora também. Muito obrigado a todos. Pessoal, depois o presidente vai voltar a ficar disponível para perguntas pontuais e até para gravações individuais, quem quiser, né? Eu vou convidar agora o nosso consultor econômico, né? CEO da Butler, uma referência aí na área econômica, por favor, Fernando Marchetti. Bom dia, pessoal. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre o que está no pano de fundo que o presidente comentou, né? De como se comportou o setor, que justificou um pouco do que aconteceu no ranking Estado e também um pouquinho do que a gente vê de perspectiva para frente. Acho que é importante dar uma leitura de como é que a gente vai ver o Brasil aí em 2026. O que não falta, eu diria, no nosso ambiente econômico é diversão esse ano, né? Tem bastante coisa, né? O cenário está bastante volátil. Enfim, aqui passando um pouquinho o que explicou, né, o crescimento do setor supermercadista como um todo, aí não só os sócios da Agas. Vocês vejam no dado do presidente que os associados da Agas cresceram um pouco mais do que a média dos supermercados do estado do Rio Grande do Sul e muito mais que o Brasil, né? O Brasil cresceu em média, vocês têm um luzinho aqui, mas veja, o Brasil cresceu em média 1% real acima de inflação no setor dos supermercados, né? Quase nada, basicamente cresceu a inflação, né? O estado do Rio Grande do Sul um pouco mais, cresceu 3,2%, né? Enquanto, lembrando o dado que o presidente citou, os associados da Agas cresceram acima de 4 real, tem um crescimento maior aqui no caso dos associados. Né? Vejam aí que tem um gráfico um pouco histórico, né? Um pouco do que o presidente comentou anteriormente. O setor chegou a crescer 12%, vocês vejam aí, ó, e não é lá só na época da pandemia, né? Agora recentemente. Né? Real, acima da inflação. Né? Então é realmente uma queda visível. Né? Tem muito a ver, o crescimento do setor tem muito a ver com renda. Né? O que faz o comércio funcionar, o setor de serviços funcionar? É a renda, o dinheiro disponível, que a gente chama de massa salarial, massa de renda. É o total de dinheiros que estão na mão de quem vai consumir. Né? O que são esses dinheiros? Né? É o salário do indivíduo, né? É o acesso que ele tem a crédito, eventualmente algum benefício. Hoje em dia no Brasil a gente tem muito aí dinheiro entrando via governo, o que a gente chama de transferências de renda. É o Bolsa Família, é o benefício para aquele velhinho lá que não consegue mais trabalhar, tal. Então, esses benefícios, esses dinheiros na mão das pessoas, junto com a renda, porque às vezes o indivíduo está lá no Bolsa Família, faz um biscatezinho, né? Todo esse dinheiro que está na mão dele é a renda que aqui a gente enxerga nesse gráfico aqui, que ele tem disponível para consumir. Vocês vejam que a renda aqui no estado do Rio Grande do Sul, por sinal, ela até cresceu bem. Ela teve um crescimento importante, ela teve um crescimento real de renda de 5%. Veja assim, acima da inflação. É um crescimento bom até, na realidade gaúcha, que é aquele gráfico ali que mostra o crescimento acontecendo desde 2021, 2022 e crescendo adequadamente, assim, né? E o setor do supermercado vem numa
numa tendência igual, apesar de que no curto prazo eu vejo que ele teve uma perda de potência, né? Voltando ao dado anterior, né? Ele perdeu, ele cresceu muito, né? Então a tendência de crescimento, mas ele vem perdendo agora no curto prazo. Tá? E o que explicou a renda aqui no estado do Rio Grande do Sul? Tá? Você veja que esse gráfico aqui mostra o que vem crescendo de despesas do governo nos últimos anos, tá? O crédito nos últimos anos, e aí explica um pouco também do que o presidente citou, do endividamento, o endividamento do funcionário, sim, da rede, e da população em geral. Porque para o crédito ter crescido naquele patamar, o saldo de crédito, é porque a população está endividada. Né? E vocês devem ter visto um dado recente, que eu não trouxe aqui, que quase metade da população brasileira, ativa, está negativada. Veja bem, não é só endividada, ela já está devendo, ela não paga mais a conta, ela está negativada. É um número bem grave para o Brasil. Né? Mas veja, na ótica de quem vende produtos do supermercado, do comércio em geral, né, tendo dinheiro na mão, está devendo lá no banco, tomou dinheiro lá do consignado, tá? Pode até estar negativado, ele tomou dinheiro numa financeira mesmo negativada, mas ele tem um dinheiro disponível para consumir. Né? E isto explica, né, juntamente com baixíssima taxa de desemprego. Veja também, isso é um dado interessante aqui do Rio Grande do Sul, do Brasil como um todo. Né? Você veja que de 2019 para cá, 2020, ali período da pandemia, daí teve um pico de desemprego ali na ordem de 10% do Rio Grande do Sul, a gente chega no patamar de 3,7%, que para níveis brasileiros, né, é importante, vocês cobrem isso há muito tempo, para níveis brasileiros a gente tem um percentual da população que a gente chama assim de, é a população que ela tem dificuldade de trabalhar. Né? Ela conta na renda, ela poderia trabalhar, mas ela não tem formação alguma. Né? Então ela não consegue trabalhar, às vezes, nem mesmo no primeiro emprego, como citou o presidente, que é lá empacotador de supermercado. Né? Então veja, assim, a gente tem alguma dificuldade de ter mão de obra disponível. E é o que acontece no Brasil e no Rio Grande do Sul hoje. Mas este dado, né, que é um grande nível da parte da população empregada, seja formal ou informal, então com um trabalho, certo? Mais o acesso ao crédito que ele dispõe e mais as transferências de renda de governo, esse total de dinheiro explica o que ele tem para consumir. Esse consumo, porém, ele está acontecendo no produto, a gente vai ver um dado logo adiante, que é o produto de não durável, é o produto de giro rápido. O supermercado, por exemplo, tá? Enquanto outros setores do comércio ainda estão sofrendo um pouquinho mais. Porém, eu trago aqui, né, deixa eu falar um pouquinho para frente, um pouco da sujeira que tem agora no nosso cenário. Quando a gente olha para frente, agora tem uma guerra na nossa frente aqui, né? Tem um conflito acontecendo. Né? E esse conflito acontecendo pode mexer bastante em todas as expectativas. Eu trago isso aqui porque tem uma leitura aqui de que, dependendo como este conflito perdurar, os efeitos deles, né, desse conflito e seus efeitos secundários, eles podem ser significativos em todos os países do mundo e no Brasil também. Né? Em princípio, né, a gente aqui falando do setor de supermercados, é na inflação. Muito provavelmente, se esse conflito perdurar, via a cadeia de petróleo, via agronegócio, alimentos, porque de lá vem muito insumo para a cadeia de agronegócio, que vai potencialmente significar um aumento de custos de insumos, aí vai aumentar o preço do grão, aí esse preço do grão aumenta o custo da ração do alimento, aumenta, por sua vez, o preço da proteína. Né? Seja lá aves, suínos, né, o gado. Né? Fora transporte, logística, então a gente tem uns efeitos secundários assim, que ainda são difíceis de medir. Vai depender um pouco desse conflito. Você veja que o petróleo chegou a bater $100 ontem durante o dia, aí o Trump foi lá e deu uma declaração que a guerra já ia terminar, né? Caiu para 88,7, né? Aí no final do dia já ficou uma dúvida se era um blefe, né? Porque na verdade não tem nem sinal de que a guerra está terminando, né? Ao contrário, mas existe sim uma percepção de que tem talvez eles encontrem uma solução. A China está se envolvendo para liberar o Estreito de Hormuz e com isso, né, o fluxo pelo menos de comércio continuar, não que alguns preços, por exemplo, fertilizantes, outras coisas que vêm de lá, enxofre, né, o maior fornecedor do mundo de enxofre, que está em várias cadeias, inclusive metal mecânico, então tem vários efeitos indiretos dessa guerra que ainda vão ser medidos. Isso, perdurando, poderia inflacionar o mundo todo,
né, impactando taxas de juros no mundo e taxas de juros no Brasil também. A gente está num momento onde se discute a queda da Selic aqui no Brasil, né? Vocês vêm acompanhando, já vai ter uma reunião agora em seguida, dependendo do desenrolar dessa guerra, talvez a gente, um cenário quase de consenso de que a taxa começasse a cair na próxima reunião agora em março, né? Poderia ser revisitado esse consenso, dependendo de como andar a guerra lá, né? A gente vai ter que acompanhar nos próximos dias, mas isso pode sim afetar um pouco a inflação e taxa de juros no Brasil. A taxa de juros já vem conseguindo muito poder de compra da população, porque se a gente falou que o indivíduo está endividado, né, ele está pagando juros, esse juro muito alto, né? E do outro lado, se eu tenho uma inflação, o indivíduo já tem pouca renda, eu estou consumindo poder de compra, ele tem que pagar o juro e ao mesmo tempo ele tem que comer, né? Então, do dinheirinho que ele recebe, ele diminui a fatia quando o preço aumenta, ele não aumenta o salário na mesma velocidade com que aumenta a inflação em alguns casos, né? Então, é uma atenção que se tem, e essa atenção, né, ela pode prejudicar um cenário que eu diria que é até benigno, né, de alguma forma para o setor do supermercado daqui para frente. A gente tem aqui na realidade gaúcha uma realidade um pouco diferente do Brasil. A gente tem aqui uma expectativa de safra bem boa. Claro que vocês devem estar acompanhando a mídia, até porque a gente está com a Expo direto, então o assunto agro está bem em pauta também, de que a gente tem quebras em algumas pequenas regiões do estado, onde choveu menos, e a gente vai ter um pouco de perda de produção. Mesmo assim, o dado estimado é um dado bastante elevado, um dado já que chega no patamar do nosso ano anterior, né, que foi 24, foi um ano de produção bastante elevado para o Rio Grande do Sul. Toda vez que eu tenho uma safra cheia, a gente aumenta a renda disponível da economia do estado. Tem uma safra cheia, esse dinheiro vai transitar no período do tempo, o pessoal colhe, vai vendendo, né? E esse dinheiro trafega, né, em comércio, em serviços e também na própria indústria, né? A gente está com dois setores andando razoavelmente bem no estado, dentro da particularidade, né, do momento que a gente vive no Brasil, que é o setor da indústria metalmecânica e a indústria de alimentos. São dois setores que andaram muito bem, desde que eles tiveram um crescimento de 10% e 7% no acumulado dos últimos 12 meses. São crescimentos bem importantes. A média da indústria está ao redor de 2%, né? Mas desde que são dois setores que cresceram muito bem. Mas o setor de máquinas e equipamentos, ele tinha caído quase 20%, pessoal. Só para lembrar, né? Que é um setor que vinha sofrendo, apanhando bastante. Acontece que teve uma safra cheia no Brasil no passado, no Rio Grande do Sul não, né? Acho que teve um ano, já teve seca de novo no passado no Rio Grande do Sul. Mas no Brasil, a gente teve uma safra cheia. O crescimento no Brasil foi bastante expressivo do agro. Isso já explicou melhor no setor de máquinas e equipamentos. O setor de máquinas e equipamentos agrícolas do Brasil, né? Ele é muito explicado pelo Rio Grande do Sul. Grande parte dessa produção está aqui no Rio Grande do Sul. Então a gente estima que também com uma continuidade de boa safra no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul, o setor continue bem, dando renda para o Estado neste ano de 2026, que vai resultar em dinheiro disponível aí no comércio, no setor supermercadista, né? Bem como uma boa safra do agro aí, né? A atenção que se tem, porém, né, é que esse dinheiro, né, da renda, que a gente estima que o comércio crescerá 4,6% no ano de 26, real, é um bom crescimento, né, real, né? O comércio como um todo, ele vai se concentrar, na nossa visão, em bens de consumo recorrente. O supermercado, inclusive, né? Enquanto vocês vejam também aqui um dado preocupante, se a gente vê nos últimos 12 meses, né, dois setores que explicam assim aquele investimento das famílias em médio prazo. Veja bem, é uma geladeira, é a reforma da casa, são dois setores, que é o setor de construção civil, de material de construção, né, e o setor de imóveis e eletrodomésticos. Vejam a queda expressiva nesses dois setores nos últimos 12 meses. Tá? Enquanto os supermercados, né, chegou nos 3,2 que a gente falou, caindo de uns 10, 12 que teve recentemente, né, teve queda, mas esses outros setores sofrem muito mais. Por quê? Exatamente por esses fatores. Existe renda disponível, mas essa renda está comprometida, porque o pessoal está endividado, o pessoal está jogando nas bets. Agora, comer tem que comer, então assim, aí ele está gastando o que desta renda disponível para se alimentar, algum produto do supermercado, mas ele está evitando lá de trocar a geladeira, comprar lá um fogão, uma panela, um móvel, um sofá, ou eventualmente fazer a reforma da casa. Né? Contudo, eu acredito que assim, se não tiver uma sujeira maior do ambiente externo, né,
haverá poder de compra para consumo nesse ano de 2026. Acho que esse é um ponto relevante, porque do outro lado a gente tem a maior parte da população empregada, né? E a gente não tem assim, uma perspectiva de, no curto prazo, uma crise significativa. Mas a gente tem eleições pela frente, certo? E aqui tem uma preocupação com a eleição, eu trago aqui para finalizar aqui meu comentário, né? Sobre a economia, que a eleição ela traz um segundo ponto de preocupação, já numa janela temporal um pouco mais larga, assim, olhando um pouquinho mais para frente. O Lula hoje, né, que está concorrendo à reeleição, ele está naquele patamar lá de aprovação de 32%. Aqui eu trago uma tabela, que é uma tabela feita por analistas políticos, que mostram quais os patamares de eleição ou não eleição de um candidato quando se observa o índice de aprovação da população, né? E essa aprovação, ela se explica na própria reeleição ou na eleição de um indicado, né? Então vejam ali, né? É um ranking por aprovação, né? Não é por período, né? Você veja, o Lula 2 se reelegeu com uma aprovação na época de 83%, né? O próprio Lula, o Lula 1, na época, se elegeu com uma aprovação de 52%, né? O Fernando Henrique Cardoso, ele se reelegeu com 43%. Né? Mas o Fernando Henrique Cardoso, olhando lá embaixo, ele não elegeu o seu sucessor porque ele estava com uma aprovação só de 26%. Né? O Bolsonaro perdeu a eleição com uma aprovação de 31%. Né? O Lula está com 30%.